Se a gente comparasse agora os custos de manutenção aí da sua empresa com médias do mercado, com benchmark, com o que as outras empresas estão fazendo, será que seria bom ou ruim? Então se liga que no corte de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de custos de manutenção, mas observando quais são as médias do mercado, as boas práticas, para que você possa saber se você está indo bem ou indo mal. Então se liga comigo. Os custos de manutenção por ativo. Geralmente, pessoal, esse aqui é a discriminação do custo, né, de manutenção por ativo. Então, 53% das empresas não sabem quanto que é o seu custo de manutenção por ativo, né, por valor de ativo. Aqui, ó, 14% é até 2% do custo de manutenção em relação ao valor de ativo, 14% entre 2 e 4%, entre 5 e 7, 8%, entre 8 e 10, 4%, mais do que 10, 7%, e aonde que é impressionante, né? Que 53% das empresas não conhecem as suas máquinas e os seus equipamentos. Por quê? A maioria das empresas não sabe qual que é o valor do seu ativo e muito menos o quanto está sendo empregado do custo de manutenção para manter aquele ativo. Então, um dos principais indicadores que a gente vai ver é o custo de manutenção por ativo. E mais de 50% das empresas não sabem ou não usam esse indicador, não tem dados para isso. E olha como é fundamental, porque se você não sabe, né, se você não tem esse indicador, significa que você não tem pleno conhecimento dos seus ativos. Como que a gente vai fazer uma gestão de ativos, uma gestão de manutenção, se a gente não sabe nem o valor daquilo que a gente está mantendo? Será que vale a pena manter aquele ativo? Será que vale a pena trocar, reparar, fazer um retrofit, substituir e por aí vai? O custo de manutenção por faturamento bruto, tá? Anual. Até 2% do faturamento é gasto com manutenção para 18% das empresas. Entre 2 a 4% do faturamento bruto da empresa é gasto com manutenção para 15% das empresas. 7% das empresas gasta do faturamento bruto entre 5 a 7% com manutenção. 7% entre 8 e 10%. Mais do que 10% e 43% não sabe quanto que está sendo gasto de manutenção em relação ao faturamento bruto. E isso é um dado alarmante. 43% das empresas não sabem quanto que custa o seu produto. Olha que interessante. Por quê? Porque o custo de manutenção ele vai ser diluído por produto. Se eu não sei exatamente quanto que está o meu custo de manutenção em relação ao meu faturamento, eu não sei quanto que eu estou tendo de saída em relação ao total de entrada. Então, se eu não sei o quanto que eu estou tendo de saída para executar uma atividade usando um equipamento, eu não sei exatamente qual que é o meu custo unitário. Se eu não sei qual é o meu custo unitário, eu também já não sei qual que é a margem de contribuição. Se eu não sei a margem de contribuição, eu não sei quantos eu preciso vender com qual valor para atingir o meu ponto de equilíbrio financeiro. E se eu não sei isso, independentemente do meu faturamento bruto, eu não vou ter resultado positivo. Então olha como é importante o setor de manutenção saber e dominar os seus custos. Composição dos custos de manutenção. 32% é gasto, tá? Do total do custo de manutenção, na média 32% é gasto com pessoal próprio, terceirizado 19%, com peças de material e reposição 26%, 21% com materiais, equipamentos e insumos e outros 2%. Então olha que interessante, né? Pessoas ainda são os ativos mais importantes dentro da empresa. Aquilo que representa a maior fatia ainda é o custo que nós temos com pessoas. Por isso que investir em pessoas é tão importante, por isso que você está aqui hoje é muito importante. E outro ponto, a gente viu aqui que a gente tem gap em relação ao faturamento, custo de manutenção por faturamento e o custo de manutenção por ativo. Isso são dois problemas graves e crônicos de todas as empresas que a gente visita. Poucas têm esses indicadores bem definidos ou estão mal calculados com dados errados. E o que isso significa para você que está aqui hoje? Que isso é uma grande oportunidade para você se desenvolver profissionalmente. Implemente esses indicadores na sua empresa. Se você é um gestor de manutenção, um gestor operacional, precisa entender melhor os seus ativos, entender a composição de custos, aplique esses indicadores. Não veja esses problemas que eu estou mostrando para vocês como dificuldades, mas veja como oportunidade de você usar isso ao seu favor para se desenvolver profissionalmente. A composição de custos de manutenção, tá? Isso aqui é um dado interno com base nas empresas que a gente trabalha, tá? Então isso aqui é com base em vários dados de várias empresas. No geral, as empresas que a gente trabalha apresentam 30% de custo com mão de obra, 40% com peça de reposição,
tá? E quando é peça de reposição, é toda a parte do custo de, às vezes, conseguir fazer o gerenciamento de material, muitas vezes o PCM, ou a gestão da manutenção, ou o engenheiro, ele também tem que fazer compras técnicas, ele tem que fazer todo o processo de compra, muitas vezes tem que a própria manutenção gerenciar o almoxarifado. Então, realmente aqui tem um custo grande. Por quê? Porque geralmente o setor de manutenção ele não está bem estruturado. O setor de manutenção ele não está funcionando bem, ele não está com a sua hierarquia do jeito certo. Então, muitos custos acabam sendo diluídos. Aqui eu tenho 40%, que muitas vezes é gasto essa parte de material de reposição. 15% já está relacionado a contratos e terceiros. Então, é gasto com o pessoal terceirizado, né? Com o pessoal que vai ter que fazer outras atividades, muitas vezes até uma manutenção preditiva, por exemplo. Ferramentas e insumos 5%, treinamento e qualificação 5% e gestão e planejamento 5%, tá? Isso são dados das nossas consultorias, mostram que peças de reposição e estoque são o segundo maior custo, né? Então aqui a gente tem esse custo aqui de 40%, 30% de mão de obra e como a gente viu anteriormente, que são dados, né, da Abraman, que nós somos associados lá também, mostram que a situação da manutenção no Brasil colocam também mão de obra como sendo os dois principais custos. Então vamos lá. O que entra na mão de obra? Inclui salários, benefícios, encargos sociais dos profissionais de manutenção. Peças de reposição representa aí 40%, é a principal fatia de custo, considerando peças sobressalentes, material e componentes, porque tem peças que são muito caras. Contrato de terceiros, serviços terceirizados, como manutenção especializada, ou empresas externas, né, que a gente precisa às vezes mandar material para lá. Ferramentas e insumos, abrange o custo de ferramentas, lubrificantes, EPIs e por aí vai. Treinamento e qualificação, investimento, né, em cursos de capacitação técnica. Gestão e planejamento inclui sistemas de PCM, software, gestão de custos, custos administrativos e assim por diante. E aquilo é em relação aos ativos, né, dentro da manutenção. E agora em relação, proporção ao tipo de manutenção. Geralmente as corretivas elas são 32% do valor total gasto no manutenção, 18% com corretiva programada, 24% com preventiva baseada no tempo, 12% preventiva baseada na condição, 9% em inspeção e 5% preditiva. Então olha só onde é que está sendo gasto grande dinheiro, né? Manutenção corretiva emergencial e a corretiva programada, juntos aqui elas pegam praticamente 50% dos custos, tá? Então os nossos dados apontam que 64% dos custos são com manutenção nível 1, são manutenção da primeira geração. O que é isso? Manutenção da primeira geração é corretiva e preventiva baseada no tempo. Isso aqui, pessoal, juntando essa galera aqui, que é o tipo de manutenção mais simples, já dá 64% dos custos totais que a gente tem de manutenção. Manutenção de segunda geração, que seria a preventiva baseada na condição, só 12%. Preditiva, que seria uma manutenção um pouco mais moderna, não estou falando nem da preditiva online, nem da prescritiva, nem da aditiva, estou falando ainda só de manutenção preditiva, 5%. Enquanto que as outras empresas ainda estão muito longe de conseguir aplicar outros tipos aí de manutenção, né? E vocês aí, pessoal, como é que está o custo de vocês? Se tivesse que dar uma proporção aí, mão de obra, material, terceirizados, por exemplo, como é que seria isso aí? Quantos por cento da sua manutenção tá? E em relação ao tipo de manutenção, aonde que vocês acham que estão gastando mais? Vocês têm isso aqui, por exemplo, um gráfico como esse, bem claro aí na empresa de vocês, para provar aonde que está sendo drenado os custos de manutenção de vocês? Isso é muito importante. Deixa aqui no comentário, tá? Como que tá comparando aqui com esse benchmark de mercado que eu trouxe para vocês, como que tá os custos de manutenção de vocês. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui. Não se esquece de olhar a descrição do vídeo para ver mais assuntos relevantes em relação à manutenção, gestão de ativos, produção, qualidade e por aí vai. Converse com os nossos consultores, com o nosso time de suporte de atendimento, para que a gente possa continuar levando esses treinamentos, não só online, mas também presencial e na sua empresa, junto com consultorias, mentorias e muito mais. Não se esquece também de deixar o seu joinha, clica aqui no gostei, que isso ajuda bastante a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar aqui levando ainda mais conteúdo sobre essa área tão relevante, tão importante para as nossas empresas no Brasil, mas ainda tão menosprezadas. Então a gente precisa de você para que a gente possa continuar nessa causa aqui. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Não esquece de dar uma olhada na descrição. Deixa também os seus comentários o que você achou, o que você quer saber mais. Segue a gente nas nossas redes sociais e eu vejo vocês num próximo vídeo.